Louvado seja o nosso Senhor e Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor e Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aonde está a força dos jaguares absoluto? Em nome de Deus Padre Todo-Poderoso, do Mestre Jesus, o Requi, para estar na lei do auxílio, extroqui. Salve Deus, hijos. Salve Deus. Salve Deus, hijos. Salve Deus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quem comeu a língua de vós, Messias? Eu não? Graças. Graças. Como vovó sempre faz trololô em Cristo Jesus. É força de jaguares absoluto. E a força de jaguares, ele sabe dar o grito de guerra, sempre para fazer vencedor diante daqueles que vêm em busca dos vossos auxílios em Cristo Jesus, ou não há? Sim. Graças. Graças a Deus. Tá bem, hijos? Bem. Tá bem, hijos? Bem. Vovó se quer ver só as ninfas. Tá bem, hijas? Bem, graças a Deus. Em Cristo Jesus. Estrofi. Tá bem, hijos? Bem. Em Cristo Jesus. Graças a Deus. Como todo sempre não há graça. Assim a espiritualidade não maior, assim como a força que vós vocês representam aqui na terra. Quer ver vós vocês e filhos com cabeça erguida, não há em Cristo Jesus. Sem desânimo, não. Diante das tempestades, ora se faz as sombras, que ora se faz em rondador. Em Cristo Jesus. Estão fazendo entendedor, fofó? Sim. Não tem, meus filhos, quando se entra dentro de um conjunto templário. Vós vocês não têm dores. Vós vocês não têm tempestade em Cristo Jesus. Porque quem está com Deus, Padre Todo-Poderoso, o Mestre Jesus e toda essa espiritualidade de luz, não vê dificuldade naquilo que vós vocês exercem diante desse terra, não há? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vovó está errada, hijos? Não. Quando vós vocês estão estroquados diante dessa corrente, não? Diante da casa de Deus Padre Todo-Poderoso, com todas as vossas vestes em Cristo Jesus, diante da vossa fé absoluto. Vós vocês não têm problema, vós vocês não têm dores em Cristo Jesus, porque vós vocês estão aqui, não há, para curar as dores do próximo, e do próximo como a ti mesmo também, em Cristo Jesus. Salve Deus. Salve Deus. Por isso, vovó hoje saquá, fazendo um trololô diante dos meus filhos, em Cristo Jesus, como todo sempre, não? E dando este amparo absoluto, orientando vós vocês e filhos, em Cristo Jesus, orientando vós vocês de como é esta caminhada diante de Deus e de Jesus, e da luz, que somos nós, e não representante do Mestre Jesus, e não diante desta humanidade terrena. Fé absoluta, credibilidade, erros, porque vós vocês não é nada aqui debaixo desse terra, em Cristo Jesus. Quem foi de vós vocês prestaram atenção no Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rezaquá? Quem foi, erros? Vovó, que eu vi vós vocês em Cristo Jesus? Porque para bravejar, às vezes, diante da corrente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vovó ouve muito trololô indivíduo, não? Vamos nas coisas sérias, irmãos, em Cristo Jesus. O que foi dito no Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? O Rezaquá. É sim. Vovó que viu um mestrado em Cristo Jesus. Mestrados, hijas. A vaidade da ciência. É sim, hijo. O rei só pensava em dinheiro e achava que tinha tudo. É sim. E o que mais?
aí. Aí ele se perdeu. É sim. É sim. É nas pequenas coisas. E o homem, não, com sabedoria eterna, aqui debaixo do sol, não, como se diz o santo evangélico, ele se prega ao sábio dos sábios. Não é assim? Sim. Ele se prega as mentiras dos deuses em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Ele quer se enganar e a quem a si próprio não há em Cristo Jesus. Porque com toda essa sabedoria da ciência, ele se perde diante da vossa caminhada a eles. É isso que o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo também não quis dizer hoje. Porque aqui debaixo do sol e não terreno, vocês podem fazer tudo. Pode não ter fé, pode não acreditar e não. Pode mentir em Cristo Jesus. Pode achar que é o sábio dos sábios, não há. Pode achar que sabe de tudo em Cristo Jesus. Mas em cima dos soles tem um Pai maior. E tem a luz que enxerga os vossos erros a todo instante, as vossas mentiras em Cristo Jesus, os vossos desafios. Porque esses desafios vocês não pregam na casa de Deus. Esses desafios, erros, vocês pregam diante de ti mesmo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que vocês fazem e não fazem pelos padres, seta branca, e não por esses mentores que com muita dificuldade chegam aqui. Porque coisa séria assim. Para resolver. Para colocar vocês no caminho absoluto, sim. Para vocês terem responsabilidade diante do vosso coração de amor. Não um coração de terra, de pedra, sim. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo como a ti mesmo. Em Cristo Jesus. Esses desafios são vocês que põem. E não, por não acreditar e às vezes não ter fé em Deus Padre Todo-Poderoso. Do Mestre Jesus. Male. Vovó vai fazer um trololô. Não minta. Não minta para Deus. Não minta para a espiritualidade. Porque vocês estão mentindo para ti mesmo. Em Cristo Jesus. Os desafios que vocês estão pregando são para vocês mesmos em Cristo Jesus. As tempestades que vocês se pregam, vocês escolhem por vocês mesmos em Cristo Jesus. Diante das vossas atitudes. Diante das vossas vaidades em Cristo Jesus. O que vovó quer dizer com tudo isso? Vamos, jaguares espertos. O que vovó quer dizer com tudo isso em Cristo Jesus? Que vocês mesmos, irmãos, têm a colheita. Por não querer entender, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é o amor? O que é a mudança diante da vossa evolução terrena? O que é caminho assim? O que vovó está fazendo aqui agora, colocando vocês, ensinando um pouquinho não do Santo Evangelho diante de Deus. Por que vovó sacar? Por que vovó quer aliviar vossas dores em Cristo Jesus? Vovó quer mostrar caminhos diante de Deus, de Jesus. E não a ignorância eterna desta terra assim. Vovó quer mostrar, meus filhos, transparência em Cristo Jesus. Conduta diante das vossas caminhadas. Responsabilidade em Cristo Jesus. Ah, sei lá, mas por quê? É difícil eu fazer mudador. Eu sou assim, não mudo. É não. Até uma pedra se quebra, irmãos. Imagine vocês
ser humano de carne e osso. Nada vos pertence diante dessa terra em Cristo Jesus. Tudo que vós mereceis tem, Deus está na frente. Até o ar que vós mereceis respira em Cristo Jesus. Vós mereceis pertence a Deus. Vós mereceis são conduzidos por essa espiritualidade. Por essas energias que Deus dá todo instante para vós mereceis saírem da vossa choupana e diante dos vossos trabalhos em Cristo Jesus. Ter vossos familiares, sim. Carregar eles diante das vossas dificuldades em Cristo Jesus. Mas com seriedade. Não minta para os padres seta branca. Não minta para Deus. Porque a mentira é tu mesmo. É de vocês mesmos em Cristo Jesus. A casa e tudo mais, sim. Não tem nada a ver com a sabedoria de vós merceis aqui na terra. Porque vós merceis se pregam tão sábio, não? Se é tão sábio em Cristo Jesus, deveria se esconder da morte também, e não há? Estão fazendo entendedor esta liga feia, essa pá? Sim. Em Cristo Jesus, irmãos. É um puxão de orelha, sim. Mas uma madre que bene hijos, um Deus que se preocupa com vós merceis, e que vós merceis, às vezes, não se preocupa com esse Deus absoluto. Mas preocupa, irmãos. Por isso, vovó está aqui fazendo esse trololô para ver, não? Se daqui a pouquinho vós merceis entenderam esta mensagem. Se daqui a pouquinho, irmãos, vós merceis vão pisar nos caminhos diante de Deus e do Mestre Jesus. Porque tudo que vós merceis tem não é de vós merceis. É criado por Deus. Ele dá condições. Ele entra nos vossos caminhos. Ele desmancha as mandigas das vidas, irmãos. Ele cura das vossas dores, da vossa tempestade em Cristo Jesus. Ele dá o pão de cada dia, mostrando o caminho a cada um. Vós merceis sabiam que nem os vossos erros pertencem a vós merceis? Antes dele ser seus pequenos, ele é o pequeno de Deus, Padre Todo-Poderoso. Antes dele ser os vossos pequenos, eles são os pequenos de Deus, Padre Todo-Poderoso do Mestre Jesus. Vós merceis está nas condições de dar amor, mostrar caminho, ensinar o que é certo e o que é errado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinar o que é uma boa educação em Cristo Jesus diante do próximo. E não é isso, não, que às vezes a espiritualidade se depara em Cristo Jesus. E como se torna este mundo, erros? Pensa com vovó. Vai dar continuidade na sombra que ora se ronda e que está se tornando pior diante de vós merceis, diante deste mundo obscuro que vós merceis, ser humano nessa terra, às vezes cria pelas certas atitudes em Cristo Jesus. Por não querer entender o Santo Evangelho. Por não querer entender os 10 mandamentos da lei de Deus. Por não ser grato. Gratidão, irmãos. Por tudo. Agradeça a Deus, nem que for com uma arrancada de pedaço de unha do dedão do pé. Às vezes vós merceis fizeram por merecer isso, não? Às vezes é uma puxada de orelha de Jesus, de Deus, diante de erros. Porque todo vós merceis
pertence a um só Pai. A um só Pai, irmãos. E é assim. O mundo está assim. Um querendo ser mais esperto do que o outro. A vaidade imperando. A mentira em Cristo Jesus. A mentira, vocês mesmos vão cavar a colheita das vossas mentiras. E depois querem culpar o nego velho. Não é assim? Não é assim, Zefim? Culpa a Deus. Culpa a Deus por vosso desamor. Ah, eu estou assim, assim. Mas o que você fez, né, irmão? O que você falou em Cristo Jesus? O que você está fazendo com a vossa vida? Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Nego velho, a luz, não tem nada a ver com os vossos desamor. Apenas vós merceis têm a colheita das vossas próprias atitudes. Em Cristo Jesus. Muito cuidado, irmãos, com a colheita. E a colheita, a vovó fala em todos os sentidos. Todos os sentidos que vós merceis conhecem. Quais são os sentidos, irmãos? Todos os sentidos da vida, né? Nós vivemos no dia a dia, né? É sim. A vida financeira, material. A vida financeira, material, saúde, tudo isso. E não vão achando que são coisitas normais da vida. Sendo que vós merceis e cura com estalar de dedo. Ó, irmãos. Em Cristo Jesus, com fé e com responsabilidade. Com credibilidade diante daquilo que vos segue. Que é Jesus, que é Deus, Padre Todo-Poderoso. Por isso o Santo Evangelho. Nós sabemos muito bem de trabalhar, irmãos. Do começo dos trabalhos dos necessitados. Em Cristo Jesus. E vós, mercês, foram preparados e emanados para tudo isso. Então, Saquá, esta nega véia, essa humilde nega véia, irmãos, com todo o meu amor em Cristo Jesus, com toda esta humildade que nega véia veio vos orientar. Abri os vossos olhos para a imensidão. Não sofra, irmãos, pela tempestade da vida. Não faça isso com as vossas próprias vidas em Cristo Jesus. Porque caminhos vós merceis têm. Nós damos caminhos em Cristo Jesus. E fé. E muita fé. Fé, irmãos. Tudo que vos sustenta nessa terra é a fé. Em Cristo Jesus. É amar o próximo. É saber doar em Cristo Jesus. Não seja egoísta consigo mesmo. Doa ao próximo, nem que for uma palavra de acalento. Mas doa. Troca a vossa energia iniciática em Cristo Jesus por uma energia evangélica dos pacientes desse amanhecer, trazendo a cura absoluta para aqueles que vêm em busca. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Graças. Estro qui dalla molto bene, molto bene, vós mercês. Graças. Em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Vovó Saquá, o resto. Só tem a abençoar vós mercês, Senhor. E que vós mercês partem com barra zero barra em Cristo Jesus, diante dos vossos trabalhos, na força luz deste amanhecer, com o vosso amor, com ternura e amor, e meu respeito, irmãos, em Cristo Jesus. Graças.